O verão nem começou, já tá um calor do caramba, e os reservatórios de água de São Paulo estão lá daquele jeito. Sequinho, sequinho. Obrigado, Tarcísio. Mas não vou reclamar de calor hoje. Nem vou reclamar do Tarcísio. Também não vou reclamar de problema de saúde. Também não vou reclamar de problema financeiro. Não vou reclamar de jogo que eu talvez nunca jogue, porque eu tenho muita coisa pra jogar e eu quero jogar muita coisa, porque eu sou desse jeito. E é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu tô irritado com o enquadramento. Eu vou ter que arrumar um tripézinho direito assim, porque não dá. Já deu. Mas hoje eu vou falar de algo que eu surpreendentemente falei muito pouco aqui, que é algo que me movimenta, que me ocupa, que tá literalmente aqui em tudo, que são os gibis, os quadrinhos. E eu já falei aqui o quanto eu fui colonizado intelectualmente, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, e a culpa é dos quadrinhos, a culpa é dos gibis de super-herói. Como mídia dos quadrinhos eu não tenho reclamação alguma, é uma mídia foda bagaralho e, por favor, quanto mais gibi, melhor. Mas o problema é que eu sempre consumi muito mais quadrinhos da gringa. Mesmo porque quando eu era criança, a gente não tinha acesso a quadrinho nacional. Mesmo porque, é bom lembrar, eu nasci na época da ditadura. Então quadrinho nacional ia ser meio complicado de conseguir. Ditadura militar, né, minha gente? E o meu problema com os quadrinhos hoje é que ainda hoje eu consumo muita coisa gringa. Eu evito de gastar dinheiro com algumas coisas se é que você não entende. Mas de todo jeito consumir esses produtos norte-americanos me irrita, ideologicamente. Deveria ser simples eu simplesmente parar de ler, porque tudo que eu acredito hoje vai contra o imperialismo. E querendo ou não, os quadrinhos de super-herói, Marvel, DC, seja lá o que for, são ferramentas para esse imperialismo. É literalmente parte do soft power norte-americano. E eu tenho um blog que fala desse soft power, que promove ainda mais esse soft power. É difícil, me desculpa, mas a desculpa que eu tenho para dar é que não existe consumo ético no capitalismo. Então no blog, por exemplo, eu tento não falar, meu Deus, nova história do Capitão América. Quer dizer, se for uma coisa muito ruim, muito absurda, eu falo. Mas senão não chego simplesmente para dar publicidade. Mas quanto à parte de consumo, é óbvio que você pode ver nas gravações do Farofeiros, a quantidade de coisa encadernada que eu tenho aqui. Muita coisa da Marvel e da DC. Mas isso não é nem o começo da minha coleção. O que eu mais comprei na minha vida sempre foram as edições mensais, principalmente na época da Abril. Tanto os formatinhos como os formatos chamados americanos. Eu ia literalmente na banca de jornal comprar meu gibi. Só entregava em casa se fosse por assinatura, e a assinatura era muito cara. Eu lembro que eu nunca consegui ter uma assinatura de gibi da Abril. Mesmo porque eles fazem aquele mix, e nesse mix a gente nunca vinha tudo que queria, ou então vinha o que você queria, mas um monte de coisa que você não suporta. Eu era criança / adolescente, eu literalmente, muitas vezes que eu tinha um dinheiro para um lanche na escola, às vezes eu deixava de comer o lanche para passar na banca e comprar um gibi. Na época dava para comprar. Eu já contei no blog a história do meu primeiro gibi de super-herói, que eu lembro de tudo, lembro da situação, lembro da edição, lembro da história que eu lembro que eu não entendi porra nenhuma. Isso aconteceu em 1988. Na minha cabeça é antes, né? Porque em 88 aconteceram muitas coisas na minha vida. Mas na minha cabeça era de antes até disso. Mas eu tenho até hoje essa edição do Heróis da TV, aguardada. E como eu falei, eu não contesto os quadrinhos como arte. O que eu contesto é a qualidade daquilo que chega pra gente. Naquilo que chega pra gente de forma massiva, e às vezes a gente só tem conhecimento daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo vendido, por conta da publicidade. Porque tem filme daquele personagem, tem jogo daquele personagem, tem propaganda daquele personagem em todo lugar. Então, não falo isso. E a gente tem que falar uma coisa que é real. A qualidade dos quadrinhos norte-americanos é extremamente questionável. Tem muito gibi de boneco gringo que
Não presta. Eu sei que tem histórias edificantes, eu sei que tem histórias que têm profundidade, independente da idade, mas o negócio é que são toneladas de baboseira, porcaria, coisas sem qualidade alguma, sem profundidade alguma, para todo tipo de público, não só para o público norte-americano, para mim e para você também. Grande parte dessa tranqueira que eu estou reclamando chega aqui no Brasil e no formato mensal, por preços acessíveis. Por isso mesmo, jovem, eu pensei em criar uma equipe de super-heróis nacionais, ou pelo menos não americanos. Eu criei uma equipe que até então era internacional, apesar de ser sediada no Brasil. E o roteiro, de pelo menos 2 edições desse quadrinho, tá pronto. Acho que desde a década de 90, mas eu nunca desenhei. Tinha o Bandeiroso, tinha o Fortão, tinha a ajudante adolescente, tinha a mulher que fazia as coisas pegar fogo. Apesar de tudo isso, os clichês estavam todos ali, todos. Mas aí eu percebi que meus personagens, independente dos clichês, independente da parte original, independente deles serem brasileiros, só seriam vistos se tivessem a qualidade gráfica de Marvel e DC. Tô falando da impressão mesmo. Na época, estava começando a parte de pintura digital, que fazia muita diferença se comparado com a pintura manual. E na época, tudo que eu conseguiria fazer é desenhar, tirar xerox e grampear as folhas. E ainda vender isso. Eu não ia conseguir dar, olha aí, meu trabalho, né? Seria um fanzine, só que eu nunca fiz esse fanzine. E a gente pensa, né? Tem muito brasileiro que trabalha na gringa. 2 nomes que eu sempre menciono é o Daniel HDR e o Mike Deodato Jr., que assim, são exemplos fodas disso. Só que eles só conseguiram trabalho, reconhecimento e dinheiro, né? Trabalhando pra Marvel e pra DC. Não com conteúdo autoral, não com os personagens deles. Tampouco o personagem brasileiro. E detalhe, isso não é uma crítica aos desenhistas, viu? Só pra deixar muito claro, não é crítica. Mesmo porque por muito tempo eu queria estar no lugar deles. Pra mim, o negócio era que eu não queria só desenhar os personagens que eu cresci lendo. Eu queria colocar os meus personagens pra todo mundo ver, pra todo mundo avaliar. E na minha cabeça, sei lá porquê, tinha que ter pelo menos 5 edições pra ver se o pessoal ia gostar, pra continuar fazendo ou não. Na minha cabeça, isso ia ser suficiente pra gente avaliar se seria vendável ou não esse gibi. E desculpa a minha falta de modéstia, mas eu realmente acredito que eu tenho boas ideias boa parte do tempo. Quase o tempo todo. Eu tenho muitas ideias, só que eu não tenho como investir nelas. E o principal, a grande maioria delas não é vendável. Não é um produto comercial. Eu acho que o melhor exemplo até é o Farofeiro, seja o blog, seja aqui o nosso canal. Apesar da gente falar de assuntos do momento, a gente não fala de uma maneira para vender para você a notícia. A gente fala do nosso jeito, ou do meu jeito, não sei. Mas sim, o meu gibi autoral provavelmente não seria algo que algum investidor ia querer bancar um boneco. Meu personagem Bandeiroso, por exemplo, imaginava ele voando por aí de verde e amarelo, mas aí, de alguma forma, de alguma maneira, ele ia se revoltar com o símbolo que ele carregava, com a bandeira, por conta de alguma injustiça social. Ele ia se revoltar com o símbolo de uma nação. Dá pra falar que o Capitão América faria isso, né? Bom, se o Capitão América fez isso, ele voltou atrás depois. Né?